Olá, mulheres. Aqui é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Que Deus abençoe a vida de vocês, todas vocês que estão nesse propósito, estudando esse livro comigo. Estamos lendo, tendo a alma restaurada, curada. Nós vamos iniciar hoje no capítulo 4. E a mulher aos olhos dos filhos. Esse é o nosso áudio 14, tá bom, gente? A mulher aos olhos do filho, por Dev Tyrus. Você e seu marido são as principais influências que seus filhos terão em todo o processo de formação de caráter, personalidade e espiritualidade. A sua vida é o principal espelho para que eles olhem em busca de referências e, dependendo do exemplo que vocês dão, isso vai gerar impactos diferentes sobre a vida de cada um de seus descendentes. O que suas crianças veem quando olham para você? Será que suas ações, palavras, atitudes, experiências e tudo mais geram um impacto positivo ou negativo sobre eles? Estamos enfrentando em nossos dias uma crise grave em nossa sociedade, que afeta diretamente os nossos filhos. A cultura deste século tenta sequestrar corações e mentes, e nossos filhos são alvos principais, portanto eles correm um sério perigo. Não podemos assistir aos ataques do mundo e ficar impassíveis. Se a sociedade secular, e não nós, for o espelho escolhido pelas crianças como exemplo da imagem que desejam refletir, perdemos a batalha. Isso simplesmente não pode acontecer. Os filhos são ideia de Deus, e precisamos fazer de tudo para que eles aprendam a amá-lo e a servi-lo. Devemos lutar para que sigam no caminho do Evangelho por toda a vida. O diabo tem estratégias muito claras no que se refere ao uso da cultura para tentar atrair os nossos filhos. Há muitas justificativas para que se comportem de maneira equivocada, a partir do que o mundo propõe, o que torna fácil inventar desculpas para atitudes erradas, mascarando-as como uma expressão da cultura. Por exemplo, eu estava negociando um contrato aqui no Brasil, e o presidente da companhia com quem eu conversava disse: "Temos de fazer dessa forma, porque os brasileiros é assim que funciona." Mas Deus não muda seus princípios de acordo com o país onde você está. Os princípios divinos são imutáveis, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na África ou na Europa. O espelho de Deus tem sempre o mesmo reflexo e nele a imagem é de honestidade, ética e santidade, entre outros atributos. Os princípios divinos não são definidos pela cultura. Não podemos usar o que acontece ao nosso redor como desculpa para sairmos do caminho do Evangelho. O que acontece ao nosso redor não justifica comportamentos antibíblicos sob a máscara da cultura. Tudo que sai dos padrões bíblicos tem a finalidade de subverter a vontade de Deus. O Senhor nos chama de volta para um modelo de vida que segue o modelo que Ele planejou desde antes da fundação do mundo. Eu chamo isso de prumo. O prumo é um instrumento utilizado em construções para verificar se uma superfície está com inclinação correta. Os caminhos de Deus são retos, estreitos, equilibrados e sem distorções. Jesus disse: "Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram." Mateus 7, 13 e 14. O mestre afirmou que poucos encontram o caminho porque é fácil se corromper. Mas nós que temos a mente de Cristo, não podemos ser corrompidos. O prumo de Deus alinha tudo em nossa vida e então vivemos no poder de seu amor, a abundância, a alegria e a paz. O lar é a instituição onde o coração humano é forjado. Nós, mulheres, temos uma enorme responsabilidade no que se refere à criação e à educação dos filhos, pois a cultura está fazendo de tudo para sequestrar nossas crianças. Temos de ser espelhos exemplares nos quais elas podem se refletir para que não desejem se espelhar em fontes onde só encontrarão imagens distorcidas. Deixe-me dar alguns exemplos de como uma cultura da sociedade do século XXI tem empurrado ideias e valores deformados para cima de nós e de nossos filhos. Uma revista brasileira publicou uma reportagem de capa, cuja manchete trazia escrito: "Filhos? Não, obrigada." Essa revista tem uma agenda por trás, com propósitos elaborados por espíritos malignos. Isso faz parte de um plano demoníaco, satânico, de começar a nos levar a crer que não ter filhos é virtude. Nos Estados Unidos, a revista Time publicou uma reportagem intitulada "A Vida Livre de Filhos, quando ter tudo significa não ter filhos." Isso é maligno. Esse mal está atacando as mulheres e conseguindo influenciar as convicções e decisões de milhares de pessoas.
Essa ideia de que há lucro em não gerar filhos é uma mentira diabólica, porque a palavra de Deus diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Salmo 127, 3, 5. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que pela primeira vez na história, mais da metade da população brasileira trabalha. Essa é uma grande conquista da nação, mas empregos mostram que há mais mulheres capacitadas. O aumento do nível de educação entre homens e mulheres alcançou um aumento de 4% na qualificação da população. O levantamento mostrou também que os empregados mais qualificados melhoraram seu nível de educação 3 vezes mais. E nos últimos anos foram justamente as mulheres que ocuparam 3 vezes mais vagas de emprego que os homens. Se por um lado o sexo feminino floresceu neste aspecto, por outro, essa realidade fez surgir um problema. O relatório do IBGE indicou uma queda no número de filhos para cada mulher brasileira. E por que isso acontece? Esse fenômeno é resultado do fato de as mulheres estarem devotando mais tempo ao trabalho, à carreira, do que ao lar. Em 2010, o número de divórcios alcançou 5 milhões de famílias brasileiras. Desse número, 70% dos processos de separação foram iniciados por solicitação das esposas. Ou seja, na medida em que as brasileiras crescem profissionalmente, suas famílias sofrem perdas nas mesmas proporções. Mas quando as mulheres se tornam exemplares e vivem segundo o prumo que Deus criou, seu marido, os filhos, os parentes e os amigos são todos abençoados. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre a mulher exemplar, ou em outra tradução, a mulher virtuosa. E aqui ela está lendo, e eu não vou ler aqui no áudio, mas a leitura do Salmo é do Provérbios 31, do 10 ao 31. Essa conhecida e importantíssima passagem da Bíblia diz que o marido da mulher exemplar será conhecido e respeitado na porta da cidade. Em outras palavras, ele será honrado e respeitado pelas pessoas por causa da sua esposa. Provérbios 31. Também diz que os seus filhos se levantam e elogiam. Que espelho magnífico essa mulher é para sua família, em especial para os filhos. É claro que nós mulheres podemos trabalhar e ainda assim sermos virtuosas no lar. As virtudes dentro da nossa casa não desaparecem se formos capacitadas profissionalmente. Por exemplo, minha mãe, que chegou aos 90 anos, sempre foi uma mulher trabalhadora. Ela era uma executiva dos Correios. Eu cresci com uma mãe que trabalhava fora, mas sempre fui uma menina segura, amada, aceita e cheia de valores bem determinados. O fato de você trabalhar não é o cerne da questão. O problema é o que as estatísticas mostram. As mulheres estão trocando o lar pelo trabalho, a família pela vida profissional e os filhos pela carreira. Em vez de perceber o valor do lar, as mulheres estão valorizando mais as empresas em que trabalham. Meu desejo é ajudar você a olhar para o espelho de Deus, ver a imagem que Ele tem para a mulher exemplar e elevar o seu entendimento a um patamar elevado, para assim alcançar a estatura de varoa perfeita e manter-se como um espelho, para quem os filhos sempre olharão em busca de uma referência para quem devem ser. Sua primeira responsabilidade diante de Deus é para com seu marido, em seguida, seus filhos. Sei que há mulheres solteiras e que por isso não têm filhos. Também sei que há mulheres mais velhas como eu, cujos filhos já estão crescidos e não moram mais na mesma casa. Talvez você tenha ou não netos, mas para todas elas é importante denunciar os princípios que estão sendo depreciados pela cultura. Como mulheres de Deus, nós não podemos e não vamos defraudar o princípio divino.